Alô você, um prazer muito grande estar aqui, tendo o privilégio de encerrar essa conferência, né? Eu não sei se você prestou bastante atenção, conferência pastoral para as novas gerações. E o que é a igreja? A igreja, ela é uma família de famílias e ela é também, né, uma convivência de gerações. Isso é importante a gente entender porque a palavra de Deus, quando fala sobre igreja, quando fala sobre o povo de Deus, não fala sobre faixa etária, mas fala sobre gerações. Gerações. E é tão interessante esse conceito, que é um conceito bíblico, judaico-cristão. E essa palavra, ela vem sendo ensinada, né, desde quando o povo de Deus foi constituído. Você se lembra da época de Moisés? Uma geração, geralmente, durava 40 anos. Então, quando Deus, por exemplo, tirou aquela geração do Egito e levou para a terra prometida, ele matou aquela geração durante 38 anos no deserto, rodando para que a nova geração assumisse. Hoje se fala que uma geração, ela se renova a cada 15 anos. Então você imagina a igreja hoje, você tem aqui pessoas como a Maria Paula, que estava aqui, que tem 9 anos, ela faz parte de uma geração que vai até os 15 anos. Quando ela completar 15 anos, outra geração estará surgindo aqui na igreja de Pinheiros. Então as gerações, elas vão se sucedendo. E aí é que entra o tema da palestra de hoje, e é o tema fundamental dessa conferência, nessas 3 semanas. É como nós, que somos as gerações mais antigas, como é que nós passamos a fé, o conhecimento de Deus para as novas gerações. E aí, o tema de hoje é um tema muito interessante, porque o tema vai nos ensinar que a fé, o conhecimento de Deus, o amor a Deus, o temor a Deus, não se aprende na igreja, mas se aprende em casa. Tá certo? E é esse o foco que eu quero colocar aqui para vocês, que existe assim uma espécie de um conceito de educação cristã, uma filosofia de educação cristã que está na Bíblia, que é completamente diferente do mundo. A fé, ela se aprende em casa. O temor a Deus, o cultuar a Deus, o orar a Deus, o respeitar a Deus, começa dentro de casa. Eu quero ler para vocês, há vários textos na Bíblia que tratam dessa matéria, mas eu quero usar aqui o texto de Deuteronômio capítulo 6, que é um texto clássico, bastante conhecido, que diz assim no versículo 5 de Deuteronômio capítulo 6, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Preste atenção que aqui nós temos o fundamento básico da educação cristã, que é o amor a Deus. Há um conhecido escritor que ele fala sobre a pedagogia do amor. O que significa isso? Significa que quem ama educa, quem ama aprende, quem ama ensina, quem ama transmite para o outro exemplo de vida. E o fundamento do nosso relacionamento com Deus, a base do nosso relacionamento com Deus é justamente o amor. Certo? Esse conceito de imagem e semelhança de Deus no homem, por que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus? Porque nós somos os únicos seres da espécie, ou de espécie criada, que pode se relacionar com Deus através do amor. Nenhuma outra espécie se relaciona com Deus através do amor. Então, a base do nosso relacionamento, a base da nossa educação cristã é justamente o amor a Deus. Segunda coisa importante que esse texto nos ensina, versículo 6, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu
coração. O segundo princípio dessa filosofia de educação cristã é que ela se fundamenta no amor, mas ela se expressa através da obediência à palavra de Deus. Jesus Cristo diz claramente: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E guardar os mandamentos aqui, né, não é guardar intelectualmente, diz o texto aqui, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. No teu coração. Então nós precisamos ter um compromisso com Deus de amor. E a palavra de Deus tem que estar no nosso coração. Terceiro princípio que nós aprendemos aqui é que os pais, eles são os primeiros professores da fé. Diz aqui o texto, no versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Presta atenção que a escola, ela pode ensinar, mas quem educa são os pais. Os primeiros professores que os nossos filhos têm são os pais. E os pais têm a responsabilidade de ensinar a fé. Mas ensinar a fé não de uma forma teórica, de uma forma prática. É muito interessante, pega por favor lá o Salmo 78. Salmo 78, que é um salmo escrito por Asaf, diz que no 78, versículo 5, né? A partir do versículo 3, para ter uma ideia melhor, diz: o que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Então, preste atenção. Nós estamos tratando aqui de formação espiritual. E formação espiritual começa dentro de casa. A fé começa em casa. Amar a Deus começa em casa. E amar a Deus em casa significa você viver a palavra de Deus dentro de casa. E o melhor método que você tem de ensino, ou o único método eficaz que nós temos de ensino, é o exemplo. Geralmente, pais que amam a Deus, pais que vivem a palavra de Deus dentro de casa, os filhos tendem a seguir. Vamos pegar o exemplo lá do Novo Testamento, quando Paulo fala a Timóteo, né? Que ele se alegrava e agradecia a Deus pela a vida de Timóteo e pela fé não fingida. Presta atenção, uma fé não fingida, que ele havia aprendido da sua avó e da sua mãe. E lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, ele escreve claramente: permanece, pois, naquilo que aprendestes, sabendo de quem aprendestes, as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação. Então, o ambiente de se aprender a cultuar a Deus, a se relacionar com Deus, a obedecer a Deus, não é a igreja. A igreja é apenas uma parceira da família. E aí nós precisamos falar a mesma linguagem. Porque se o pai ensina uma coisa em casa e a igreja ensina outra, isso vai trazer confusão para a cabeça das novas gerações. Mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe muito importante. Deuteronômio capítulo 6, diz assim: tu as inculcarás a teus filhos. E aí vem um aspecto prático, né? E delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Há um teórico de pedagogia que é muito criticado, né? Ele era de Pernambuco e ele é muito criticado hoje pelo fato dele ser de uma linha marxista. Mas Paulo Freire ensinou uma coisa que é muito importante, que reforça o que a palavra de Deus está ensinando. É que nós educamos os nossos filhos para a vida.
Nós não educamos os nossos filhos para ser crente dentro da igreja. Nós não ensinamos a fé cristã, o amor a Deus, para que eles vivam dentro de uma redoma que é a igreja. Diz aqui o texto: tu as inculcarás delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Significa que nós vamos ensinar para a vida. Aquilo que a gente sabe de Deus, aquilo que a gente aprende de Deus, é para a nossa vida, dentro de casa, fora de casa. Em todas as circunstâncias, nós temos que viver o nosso amor a Deus. Há um detalhe que eu acho muito fascinante, é que na Bíblia sempre, quando se fala de passar a fé para uma nova geração, sempre o objetivo bíblico é que essa nova geração ela seja mais crente do que nós. Significa o seguinte, que eu e você, nós temos que fazer discípulos que sejam mais crentes, mais dedicados, mais comprometidos do que nós. Volta lá um pouquinho para o Salmo 78. Veja lá no Salmo 78, por favor. Esse é um ponto muito importante, porque na igreja presbiteriana hoje a gente vive de passado. A igreja presbiteriana, quando estuda a sua história, acha que os mais crentes foram no passado. E se a gente não fizer conferência pastoral para as novas gerações, nós estamos perdendo o foco bíblico. É que nós precisamos ter crianças mais crentes, adolescentes mais crentes, jovens mais crentes. Nós temos que deixar um legado de fé que seja muito mais impactante para as novas gerações do que para trás. Há muitas igrejas que estão muito preocupadas com os velhos, com os idosos, e temos que nos preocupar. E a Bíblia diz que nós temos que honrar as cãs, respeitar os idosos. Mas veja o que a Bíblia diz no Salmo 78. Veja aí no Salmo 78. A partir do versículo 6, diz assim: a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantasse e por sua vez os referisse aos seus descendentes. Versículo 7, 3 objetivos. Para que pusessem em Deus a sua confiança. Ou seja, nós temos que ensinar as pessoas não é a serem presbiterianas, reformadas, é para porem a sua confiança em Deus. Não é em tradição, não é igreja. Igreja não segura ninguém, sabia disso? As igrejas na Europa, as igrejas nos Estados Unidos, as novas gerações estão saindo das igrejas porque eles estão achando que é a igreja que segura jovem as novas gerações. Não. O que segura o jovem na igreja é a fé, é a confiança em Deus. Veja nesse texto também, pusessem em Deus a sua confiança, não se esquecessem dos feitos de Deus. Terceiro, que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Veja que coisa interessante aqui. Você sabe que a geração que saiu do Egito, ela não entrou na terra prometida. Ela morreu no deserto. A geração que entrou na terra prometida, ela foi fiel a Deus, ela conquistou. Mas houve uma falha em passar a fé, apesar dos grandes feitos sob a liderança de Josué, a futura geração, depois que Josué morreu, se desviou. Se desviou. Porque nós precisamos entender, irmãos, que a igreja existe para atender às necessidades do presente, mas para formar as novas gerações. As novas gerações. Então, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, nós temos nos preocupado muito com as novas gerações. Eu, particularmente, como pastor, tenho brigado por isso, porque o nosso foco, principalmente no contexto que nós temos hoje, é de que as novas gerações elas são alvos do maligno, que todas as atenções do mundo perverso sem Deus destinam-se às novas gerações.
E nós, como igreja, temos que estar atentos a isso. Nós temos que fortalecer esse conceito de fé que começa em casa. E aqui nós vamos discutir essa matéria aqui, e eu quero que você participe dessa discussão, né? Porque a experiência que nós temos visto nos Estados Unidos, há alguns anos atrás, há uns 30 anos atrás, um grupo de pastores presbiterianos, eles resolveram trabalhar modelos de igreja para segurar as novas gerações. Preste atenção. Eles achavam que se eles fizessem uma igreja diferente, com a liturgia diferente, com uma abordagem diferente, eles conseguiriam segurar as novas gerações. E não conseguiram. Anos depois, eles se reuniram e reconheceram isso. Disseram, olha, não adianta. A fé se aprende dentro de casa. A gente aprende a temer a Deus, a gente aprende a amar a Deus. E quem teme a Deus, ama a Deus, respeita pai e mãe, respeita pastor, respeita professor, respeita policial. Preste atenção no que eu estou dizendo. E hoje, a nossa grande luta é que os pais precisam, e aqui nós vamos bater um papo, os pais precisam entender que eles precisam investir tempo em casa, na educação e na formação espiritual dos seus filhos. Eu sei de criança que vem aqui para a escola dominical, que fica até com vergonha de entrar na sala porque o pai chega atrasado. Presta atenção, pai e mãe. Essa é a nossa grande luta. Esse é o nosso grande desafio. O nosso papel, e graças a Deus a Igreja Presbiteriana, a Igreja Reformada, tem esse conceito da aliança, que se nós cumprirmos a nossa parte, Deus cumprirá dele. E a maior herança que eu e você, como pais crentes, podemos deixar para os nossos filhos é ver os nossos filhos convertidos. Convertidos. O grande papel da nossa igreja é reforçar aquilo que você, pai e mãe, estão ensinando dentro de casa. Tá certo? Em todas as áreas. E tem que haver essa cumplicidade, tem que haver essa parceria entre igreja e família. João Calvino, ele diz que a igreja, ela é uma família de famílias. Então eu quero encerrar aqui esse primeiro momento falando sobre essa filosofia de educação judaico-cristã, que se fundamenta no amor, que tem como conteúdo a obediência de coração à palavra de Deus, que tem como professores os nossos filhos, que tem como objetivo ensinar os nossos filhos, inculcar nos nossos filhos a palavra de Deus, o amor a Deus, e nós devemos fazer isso para que eles sejam preparados para viver a sua vida cristã, não dentro da igreja, mas fora da igreja. É uma educação para a vida, para a vida. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando ela for velha, não se desviará dele. Que Deus abençoe sua vida, que nós possamos juntos com vocês, pais crentes, fazer essa parceria santa, nos unirmos, para que as novas gerações, os nossos filhos, os nossos adolescentes, os nossos jovens, sejam mais crentes, mais dedicados, né? Muito mais consagrados a Deus do que eu e você. Tá bom? Um grande abraço. Deus abençoe sua vida.